Os meus amigos do Facebook, do YouTube, que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. Como prometido, estou postando esse vídeo para falar a respeito de uma notícia que me chamou muito a atenção, notícia que saiu em alguns sites na internet, mas eu vou ler o site Metrópole para poder explicar o porquê de eu estar gravando este vídeo e postando para vocês. É uma notícia que saiu no site Metrópole, como eu falei, a respeito de um ocorrido no Domingão do Faustão, no último dia 14, domingo. O apresentador recebeu em seu palco o cantor Pablo Vittar. E mediante aí no decorrer do programa, e eu não assisto porque domingo à noite, como todos sabem, os cristãos têm que estar na igreja, mas eu vi na segunda-feira, dia 15, essa notícia a respeito desse acontecimento que alguns chamam de gafe, que o apresentador cometeu uma gafe e alguns fãs entraram na internet para criticar o apresentador, dizendo que cometeu uma gafe. Que gafe seria essa? Ele simplesmente chamou o cantor de ele e falou também a respeito de opção sexual, sendo que foi corrigido pelos internautas de que não se trata de opção sexual e sim de condição sexual. A notícia diz o seguinte, eu vou ler aqui do site Metrópole a notícia na íntegra para vocês. Tem a notícia, mas o parágrafo que eu vou ler fala justamente dessa gafe. Faustão aproveitou o microfone para falar a respeito da diversidade, mas se saiu mal ao chamar Vittar de ele em duas oportunidades, além de falar de opção sexual. Apesar dos comentários infelizes do apresentador, Vittar não pareceu desconcertada, diz o site. Os fãs, porém, não perdoaram. O que me chama a atenção nessa notícia é que as pessoas querem colocar algo diferente, e eu vou para a Bíblia para te falar o que eu entendo desse episódio, que não houve gafe coisa nenhuma, que realmente o cantor é ele, apesar de querer ser ela, o cantor é ele, é homem, e não há gafe nenhuma do apresentador nisso. Eu vou citar aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 15 e 16. Presta atenção nesses dois versículos, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 15 e 16. Diz assim, o apóstolo Paulo, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Isso é a palavra de Deus, é a Bíblia em quem nós cremos, é a nossa regra de fé e prática. Resumindo, essa passagem está falando a respeito da diversidade de dons, de ministérios na igreja, onde as pessoas somos vários membros de um corpo que é Cristo. Mas eu trago esta palavra e vejo uma certa semelhança com o acontecido aí com o cantor Pablo Vittar. Por quê? Independente da sua opção sexual, independente do que ele pensa, independente do que ele quer ser, ele vai continuar sendo homem. É óbvio, se o pé disser, não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o Pablo Vittar disser, não sou homem, sou mulher, nem por isso vai deixar de ser homem. Isso é a natureza de Deus. Então, pela luz da palavra de Deus, eu peço para que as pessoas parem de querer impor algo que não é verdade. Opção sexual de cada um é cada um. O que ele quiser ser, o que qualquer um quiser ser, se quiser se relacionar com um homem, mulher com mulher, isso é individual de cada um. Apesar de que a Bíblia condena, nós como ministros da palavra de Deus sabemos que é errado e temos que orientar essas pessoas que isso é erradíssimo. O que a gente não pode aceitar é que as pessoas queiram impor essas condições para nós como se fosse algo normal, porque não é. Pode fazer operação, pode colocar silicone, pode colocar aplique no cabelo.
Se fizer um exame de sangue, vai comprovar lá biologicamente que continua sendo homem. Portanto, não há gafe nenhuma no Faustão em dizer cantor e dizer homem ou opção sexual. Tá? Não há gafe nenhuma, apesar de que milhares de pessoas criticaram o apresentador. Não estou aqui defendendo o apresentador, só estou dizendo à luz da palavra de Deus. Vou repetir, se ele disser não sou homem, sou mulher, não vai deixar de ser homem por isso, porque a palavra de Deus, ela fez lá em capítulo 1 de Gênesis, no princípio, Deus criou macho e fêmea. Existe apenas esses dois gêneros. O que vier após isso é contra a palavra de Deus. Apenas essa reflexão, porque eu fiquei indignado com essa situação onde as pessoas começaram a criticar, muitas mensagens dizendo que o Faustão estava falando besteira, estavam menosprezando o cantor. Enfim, eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão me vendo nesse vídeo, nesse momento. O Senhor Jesus, Ele é a luz, e a palavra de Deus, no Salmo 119, fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, se nós andarmos no escuro, se nós não tivermos uma lanterna, nós podemos tropeçar, cair num buraco, escorregar ou até mesmo bater em algum obstáculo. Mas quando a gente acende uma luz, acende uma lanterna, a gente consegue ver melhor o caminho. E eu quero dizer para você, neste momento, que a palavra de Deus ela tem esse papel de luz. Ela vai iluminar o caminho. E como luz, está aqui escrito, não sou eu, pastor Rogério, que estou dizendo, isso é a palavra de Deus. Não vai mudar pelo simples fato de eu querer que seja alguma coisa. Não vai mudar, é a palavra de Deus. O que está escrito, está escrito. E o que não pode ser contestado, porque já está escrito. Tá bom? Só queria deixar essa meditação para vocês. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.